Boa tarde, pessoal. Pessoal de processo do trabalho, né? Então, pessoal, primeiro eu vou dar uma explicaçãozinha a respeito desses vídeos. A partir de hoje, vou começar a gravar alguns vídeos correspondentes a nossos planos de aula, seguindo o nosso ementa e tal, porque enquanto perdurar essa suspensão aí, a gente não sabe se volta dia 17, se não volta dia 17, a faculdade recomendou que a gente gravasse esses vídeos e que ao final de cada vídeo, ou de alguns vídeos, a gente passasse atividades e que a soma dessas atividades correspondesse à nota da primeira unidade. Então, sempre que eu postar um videozinho, eu vou mandar um e-mail para vocês, dizendo que o vídeo já está lá, ou dizendo que está lá, e também esse e-mail vai conter uma atividade, exemplo do que foi a outra. A diferença dessa atividade, ou dessas próximas atividades, é que elas vão ter prazo mais curto. Tá? A gente não vai... Aquela outra permanece, aqueles 2 pontos lá da primeira atividade, ela vai ser entregue, para ser entregue lá no dia que a gente voltar, de forma manuscrita. Tá? É individual, cada um traz o seu, de forma manuscrita, no dia que a gente voltar. Mas agora, o que é que vai acontecer agora? Agora, nesse momento, a gente vai passar outras atividades e vocês vão devolver ou por e-mail ou pelo portal. Eu vou depois esclarecer. Eu vou colocar todas as regras no e-mail quando eu mandar para vocês. Isso aí você não se preocupe. Tá? Então, ao final, eu vou lá e posto. Coloco como é que vão ser as regras, qual o valor e tal, qual o tipo de atividade e por aí vai. Os vídeos são curtos, tá? Então são pequenas aulas de 20 minutos cada. Todos os dias eu vou tentar estar postando, então de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mas sempre eu vou avisando a vocês quando eu postar o videozinho lá para a aula para vocês, certo? Por enquanto é dessa forma. Alguns alunos estão me perguntando aí sobre a possibilidade de utilizar o Skype, ou de utilizar o Teams, ou utilizar o Meet, enfim, o Hangout. Existe essa possibilidade para a gente falar, para a gente dar aula e até sem limite. Mas a faculdade ainda não regulamentou. A primeira regulamentação que veio foi sobre a atividade que a gente mandou por e-mail. Depois veio uma nova regulamentação que vocês também receberam, né? Da primeira avaliação e da possibilidade da gente postar através do Androp. A gente vai postar os links lá no portal e vocês vão acessar o link e vai ter acesso ao vídeo. Então vou ficar lá para vocês esses vídeos, certo? Cada vídeo eu vou numerar, vídeo 1, 2, 3, 4, 5, até a gente retornar. Então sempre eu vou colocando um conteúdozinho, um vídeo curto, um conteúdo e seguindo da onde a gente parou, certo? Eu vou seguir da onde a gente parou. Professor, se eu tiver dúvida para tirar, se eu tiver isso, como é que a gente faz? Bom, aí não tem problema. Se tiverem dúvidas, se eu ver que você muitas dúvidas de alunos e tal, a gente pode pensar na possibilidade de ir no Instagram e fazer uma live, né, todo mundo e tirando as dúvidas, ou a gente também pode pensar na possibilidade, se forem dúvidas individuais, já passei para vocês meu zap, vocês podem me mandar o zap e eu vou respondendo, tá? Eu vou respondendo bem rápido mesmo, porque agora a gente está praticamente em regime de teletrabalho, inclusive para aula teletrabalho, certo? E nesse primeiro vídeo, o que é que a gente vai falar? Nesse primeiro vídeo, eu fiz isso com direito do trabalho 1, com direito do trabalho 2, e eu vou fazer isso com vocês também de processo. É um pouco mais complexo essa situação da gente de processo, certo? É um pouco mais complexo, mas eu vou adentrar em um assunto que é um assunto da gente, né? A gente estava falando no plano 4, imagino, sobre atos processuais, né? Da possibilidade de prática de atos processuais, e eu vou falar aqui sobre prazo processual, certo? Vou falar sobre prazo processual, como é que ficam os prazos processuais durante essa suspensão do expediente aí lá na Justiça do Trabalho. O que é que acontece com o processo durante essa suspensão do expediente, certo? Mas antes de adentrar nisso aí, um assunto bem pedido pelos alunos é o que trata da regulamentação pelo Presidente da República desse período aí da pandemia, ou durante esse período da pandemia. Primeiro começou em fevereiro. Em fevereiro de 2020, a Lei 13.979, ela tratou de alguns pontos de trabalho, ou do direito do trabalho, mas esclarecendo o que seria considerado pandemia, o que seria considerado isolamento, o que é quarentena. Então, se vocês tiverem curiosidade, estão lá na Lei 13.979, editada aí em fevereiro
logo no finalzinho de fevereiro. Então essa lei, ela esclareceu o que vem a ser esse período, como é que é considerado esse período. E aí tratou de suspender os prazos administrativos, a prescrição das cobranças administrativas, enfim. Ela foi até dentro do seu limite de competência, que é o do Poder Executivo. Entretanto, essa lei, ela trouxe um pontozinho que foi um pouco polêmico, que foi considerar falta justificada a ausência ao trabalho durante essa época da pandemia. Mas se interpretar a lei como um todo, e não somente o parágrafo 3º do artigo 3º, essa falta justificada, e essa não é a minha opinião, é a opinião de vários juristas já, professores, essa falta justificada, ela se refere tão somente àqueles empregados que têm o vírus, ou seja, que estão doentes. E não é óbvio, mas é. Então eu tenho coronavírus, não vou poder trabalhar. Essa falta, ela é considerada justificada. Não é para todo e qualquer empregado, não. Tá? Não é para todo e qualquer empregado, não vou trabalhar porque está suspensa a atividade e é falta justificada. Não, não é para todo e qualquer empregado, não. Para todo e qualquer empregado, ou seja, para aqueles que não foram acometidos, a gente teve agora, em 22 de março, a publicação da medida provisória número 927 de 2020. Essa medida provisória, sim, tratou dos outros, ou da grande maioria dos empregados. Empregados privados, empregados públicos, servidores públicos, inclusive empregados domésticos. E quando eu falo de empregado privado, eu falo de empregado urbano e rural. E ainda fez questão de dizer que ela vale para o estagiário e para o aprendiz, as medidas excepcionais. Tá? São medidas que tendem a substituir esse período. Então, empregado e empregador, eles podem negociar. Empregado e empregador vão poder negociar como eles devem substituir esse período. Tem uma série de medidas alternativas e empregado e empregadores podem negociar de forma individual. Então é um acordo individual, olha que absurdo, porque eu não queria saber. Veja, acordo individual, não existe acordo individual quando tem relação de trabalho, isso a gente já viu. É difícil ter acordo individual quando a gente tem relação de trabalho. Porque, gente, o empregado não está no mesmo patamar do empregador para fazer um acordo, ou está? Não está. Então, se ele não está no mesmo patamar, não está equilibrado, não há que se falar em acordo. Ou o empregado vai dizer, não, eu não vou assinar não. Não vou assinar e pronto, vou ficar do jeito que está. Claro que não. Ou ele assina, ou está fora. Daí a primeira crítica, né, a esse acordo individual. Então, através desse acordo individual, o empregado e o empregador podem adotar medidas substitutivas desse período de suspensão. Suspensão de quê? Da atividade. Porque só as atividades consideradas essenciais podem continuar durante esse período. Atividade dos médicos, atividade de profissionais da área de saúde, profissionais bancários, transporte urbano. Então, esses podem. E os outros? E os outros? No artigo 1º, parágrafo 1º dessa medida provisória, o que é que aconteceu? O presidente da República, ele considerou o período de pandemia, ou seja, o período que a gente vai ter a suspensão aí dessas atividades, ele considerou como força maior. Para efeito do que diz a CLT como força maior. E o que isso implica, Tiago, no contrato de trabalho? É porque se for considerado força maior e a empresa fechar, tá? Se for considerado força maior, a empresa fechar o estabelecimento, fechou, pronto, por força maior. Qual a consequência? O contrato de trabalho é extinto. Termina o contrato de trabalho. E terminando o contrato de trabalho por força maior, o empregado só vai receber metade das verbas rescisórias que teria direito a receber se o contrato de trabalho terminasse sem justa causa. Então ele vai receber metade do saldo de salário, metade das férias vencidas e proporcionais, metade do 13º proporcional e metade da multa do FGTS.
além da metade do aviso prévio. Então ele vai receber essas verbas de forma cortada, ou seja, pela metade. Perde o emprego, porque o contrato de trabalho termina por força maior e recebe por metade. Isso vale? Está lá na CLT, gente. Vale, não é inconstitucional, está lá vivendo até hoje. Porque seria uma situação excepcional em que o empregador não teria participação, e de fato não tem, porque é imprevisível para ele. Né? É uma calamidade pública, então uma calamidade pública considerada como força maior já isenta o empregador de responsabilidade. Mas vai pagar metade se extinguir o estabelecimento. E se ele não extinguir o estabelecimento, se ele continuar funcionando, o que é que vai acontecer? Bom, aí ele tem como alternativa reduzir o salário dos empregados. Ele pode reduzir o salário dos empregados, tá, até 25%, desde que respeite o salário mínimo como limite. Então, se ele não fechar, ele continua produzindo, suspenso, o que for, então ele pode reduzir aí os salários em 25%, desde que respeite o salário mínimo. Então o cara ganha 2.000, vai poder reduzir e vai ganhar 1.500. Tem gente já fazendo isso. Desde que respeite o salário mínimo. E quais são as medidas alternativas, então, a isso? Se não for nenhuma dessas duas situações, ou seja, se não vai reduzir, a empresa não vai fechar. Temos medidas alternativas? Temos. A primeira delas é a instituição do teletrabalho. Teletrabalho ou trabalho remoto ou home office. Empregado e empregador podem fazer, através de um acordo individual, a instituição do teletrabalho. Mas teletrabalho já tem lá autorizado na CLT. Mas esse é diferente. Ele tem alguns pontos que o diferenciam lá do teletrabalho regulamentado pela reforma trabalhista. E quais seriam? Primeiro ponto, é que o prazo para alterar de presencial para teletrabalho para presencial, o empregador só precisa de 48 horas. Enquanto lá, pela CLT, ele precisa de 15 dias. O segundo é que aqui ele não precisa fazer acordo ou contrato, ou registrar um aditivo do contrato dessa nova forma. E lá na CLT ele precisa. O terceiro ponto diz respeito aos itens que o empregado vai precisar para fazer o seu trabalho, para desenvolver. Pela CLT, o teletrabalho que precisar de aquisição de equipamentos, de cadeiras, computadores, celular, o que for, responsabilidade do empregador. O empregador é que tem essa responsabilidade. Através de um acordo entre o empregado e ele vai pagar. Aqui não, nesse novo, pela medida provisória, o empregado vai tomar incomodato do empregador. O empregador empresta a ele e ele fica por responsabilidade. Tá? E se não for assim, pode ser através de acordo entre os dois, mais uma vez acordo, o empregado comprar. O empregado adquirir, sem participação do empregador. Então, é um teletrabalho meio que diferenciado. Vocês vão de concordar, né? Um teletrabalho meio que diferenciado. Mas existe. Certo? Mas existe. Outra medida que pode ser colocada em prática é a redução, a antecipação das férias. Mesmo para aqueles empregados que já tenham tirado férias. Ou seja, que estão no período aquisitivo. Que não têm o direito a férias esse ano. Mas eles podem antecipar. Inclusive para aquele que só tem um mês de trabalho. Teoricamente ele teria que ficar um ano para no ano seguinte fazer jus às férias. Mas inclusive para esse, excepcionalmente, por conta dessa situação, o empregador pode lhe conceder. E aí ele antecipa as férias do empregado. Certo? Aí antecipa as férias dele sem dinheiro. Sem dinheiro. Isso. Porque a remuneração que ele deveria receber nas férias, o empregador deveria lhe pagar com 2 dias antes. São 2 dias antes dele entrar no gozo de férias. Que a ideia é essa, né? Você vai sair de férias com dinheiro, né? Sair de férias sem dinheiro. Então, mas com a medida provisória não. O empregador pode pagar a remuneração das férias no mês subsequente até o 5º dia útil, como se paga o salário. Ou seja, o empregado fica o mês de março e abril, digamos, 30 dias de férias, mas só vai receber o valor que receberia antes de tirar as férias, só vai receber no final de maio, ou no 5º dia útil de maio. E o texto de férias, o texto constitucional de férias, não um texto constitucional de férias,
O empregador está autorizado a pagar depois, até lá durante a gratificação da cidadania, hoje no Natal. Então, o empregado não recebe nada, sai de férias sem ganhar um conto. É uma medida excepcional também. Outra medida são as férias coletivas. O empregador pode instituir, através de acordo com os empregados, a instituição de férias coletivas, sem necessidade de que o empregador, sem necessidade de que ele vá registrar no Ministério da Economia, lá no antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Ele não precisa registrar essas férias coletivas. Inclusive para aqueles que têm pouco tempo na empresa, mas vão tirar as férias como todos os outros, pode ser instituído. Férias coletivas. Inclusive, férias coletivas está sendo adotada agora por algum colégio ou outro. Acho que alguns colégios particulares estão trazendo e jogando aí como férias coletivas. Ah, e o pagamento dessas férias? Segue o mesmo ritmo das outras aqui explicadas, ou seja, paga as férias no período subsequente, certo? Paga as férias aí no período subsequente. E aí depois, o terço ele pode pagar até o final do ano. Outra medida é o banco de horas, chamado por alguns doutrinadores como banco de hora negativo. Uma explicaçãozinha rápida aqui, o que é banco de horas, né? Banco de horas é o seguinte: você trabalha uma compensação de jornada, em que ficam as horas extras lá acumuladas e depois você goza em folga. Isso é o banco de horas. Mas como é esse banco de horas negativo, instituído pela MP 927 de 2020? Como seria esse banco de horas? Ele é o seguinte: eu não estou trabalhando. Digamos que eu fique 15 dias sem trabalhar. Quantas horas eu deveria trabalhar nesses 15 dias? Vamos supor, chutar aí lá por cima, por alto, 100 horas. Aí eu vou ter um banco de horas negativo. Estou devendo à empresa 100 horas. E eu tenho que pagar em até 18 meses. Aí eu posso fazer até 2 horas extras todos os dias. Depois da suspensão, posso fazer por 18 meses. Até completar 100 horas, né? Ou mais. Depende da quantidade de horas que represente os dias de paralisação. Essa também é outra medida alternativa. A preservação dos empregos, da empresa, aquela coisa toda. Tá? Pode ser feito também a antecipação dos feriados. Feriados não religiosos podem ser antecipados. E aí não tem um limite para ano, pelo menos na MP não fala nada. Então eu posso antecipar, por exemplo, os feriados que a gente tem esse ano e o do ano que vem já. Não, você já ficou feriado. Tá? E quando for um feriado, o empregador coloca o empregado para trabalhar. Carnaval, que já não é um feriado mesmo, né? Um ponto facultativo. Mas no Natal, primeiro dia do ano, lá em janeiro, e por aí vai. Certo? Então, são medidas excepcionais, mais uma vez, repito, são medidas excepcionais. E apesar dessa aula ser de processo, né, gente, destinada pelo menos a vocês, de processo do trabalho, da turma, processo de trabalho, vocês vão ganhar 2 vídeos hoje. Certo? Hoje vocês vão ganhar 2 vídeos. O primeiro, que foi tratando da medida provisória, né, para situar vocês. Se tiverem alguma dúvida e tal, pode mandar para mim, né? O WhatsApp já vai no e-mail, vocês têm aí, acessam, pode mandar para mim. E nesse e-mail que eu vou mandar, já dizendo que a gente tem 2 aulinhas aí para vocês, esse e-mail ele já vai ter as explicações todas, né, da atividade e tal, tudo isso. Então fique tranquilo. E as dúvidas a gente vai tirar por aqui. Certo? Então, essa primeira aula foi para esclarecer como a gente vai gravando as aulas, como você dá, e também para falar dessa medida provisória, que eu achei importante. Né? Muita gente está em dúvida de como proceder. E aí, como aluno, você tem muita gente que é empregado, você tem muita gente que é empregador, e a gente tem essas alternativas. Tá? Então, próxima aula, a gente vai tratar sobre prazo processual.